Amém. Boa noite, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu já falei para vocês que desde que essa pandemia, toda vez que eu venho na igreja eu me emociono, eu choro. Eu olho para vocês, eu estou vendo rostinhos que acho que faz meses que eu não vejo. E eu fico muito feliz. É bom estar aqui no púlpito que a gente consegue ver todo mundo, né? Eu vim domingo passado, mas eu fiquei sentada aqui na frente, eu fiquei virada de costas, eu não consegui ver todo mundo. Eu até recebi algumas mensagens falando, pastor, eu te vi no culto. Mas eu não consegui ver vocês, porque eu estava aqui na frente. E agora eu estou vendo todos vocês. E meu coração está tão alegre de ver vocês aqui, ver vocês bem. Apesar de só ver os olhos, eu sei que vocês estão sorrindo aí. Amém? Saudade de vocês. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia junto comigo. No livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, por favor, pode ficar de pé. Se não, não tem problema, pode acompanhar no seu assento mesmo, sentado. Mateus 8, versículos 5 ao 13. E diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Vamos orar? Jesus, apresentamos a Ti, Pai, essa palavra. Cremos, meu Deus, que a Sua palavra é viva e ela nunca volta vazia, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, Pai. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fale ao nosso coração, à nossa mente, Pai, que o nosso espírito possa sair daqui, Senhor, fortalecidos em Ti, Pai, crendo naquilo que o Senhor tem para nós e naquilo que o Senhor é, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se aceitar, querida. Eu não sei se você já leu esse texto, se você lembra desse texto. Há 2 relatos desse texto na Bíblia. Nós vemos esse texto em Mateus e vemos esse texto em Lucas também. E a gente consegue perceber uma diferença, né? Lucas era médico, então ele é um pouquinho mais detalhista. Mas eu preferi o texto de Mateus porque eu acredito que ele vai falar mais conosco nessa noite. Amém? E eu não sei você, mas ao ler esse texto, o que me impressiona é ver Jesus admirado com a fé do centurião. O centurião era um líder, né, do exército romano. Ou seja, ele não era um homem judeu, ele não tinha a prática de ir na sinagoga, ele não tinha a prática de ouvir a palavra de Deus, ele não conhecia Jesus, ele não tinha intimidade com o mestre, ele não sabia quem era Jesus verdadeiramente. O texto em Lucas, na verdade, diz que o centurião só ouviu falar de Jesus. Ele simplesmente ouviu falar de Jesus. Ele não tinha conhecimento de quem era o mestre. E mesmo sem conhecer o mestre, sem saber quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus e ele ousadamente pede para que Jesus cure o seu servo, que estava doente, que estava enfermo. E quando ele pede, Jesus fala: ok, eu vou curá-lo. Aí ele fala: não, mas eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa.
O Senhor pode somente lançar uma palavra e ele será curado. A ousadia desse homem foi tão grande que ele disse para Jesus: o Senhor pode somente falar que ele vai ser curado em qualquer lugar. Se ele estiver ali na esquina, se ele estiver lá em outro país, em outra cidade, em outro lugar, se ele estiver aqui numa transmissão online, não importa. Jesus é esse Deus que é capaz de curar de qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma. E eu, ao ler esse texto e pensar, meu Deus, Jesus ficou admirado com a fé desse homem. Ele falou que em todo Israel não havia tamanha fé. Queridos, você provavelmente já leu os evangelhos, o Novo Testamento. Quantos exemplos de fé nós temos? Nós temos muitos exemplos de fé. Nós temos João Batista. Nós temos a mulher cananeia que pede para Jesus e fala: Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Ele também se impressionou com a fé daquela mulher. Mas ele disse ao centurião que ele nunca viu em todo Israel, em todo o seu tempo de vida, uma fé como a daquele homem. E eu não sei você, mas eu gostaria de ter essa fé. Eu gostaria de ter a fé do centurião. Eu gostaria de aprender com a vida desse homem. Eu gostaria de entender como este homem que não conhecia Jesus, este homem que não era judeu, este homem que simplesmente ouviu falar, conseguiu exercer esse tipo de fé. E a primeira coisa que Deus falou muito ao meu coração, que é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nessa passagem, nessa palavra, é que um milagre da parte de Deus é somente uma questão de fé. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de fé. Sabe, quando esse homem chega para Jesus e ele fala: Jesus, basta, a palavra exata que ele diz aqui no texto é: mas dize apenas uma palavra, e o seu servo será curado. Quando o centurião teve a ousadia de dizer isso para Jesus, ele inconscientemente, sem pensar, porque, queridos, muitas vezes a gente faz as coisas e a gente pensa demais. Nós somos racionais demais. E a razão, ela não é ruim, mas muitas vezes ela atrapalha a nossa fé. Porque muitas vezes Jesus quer somente que a gente se lance a Ele, que a gente diz para Ele aquilo que a gente precisa, que a gente não fique pensando e repensando e sapateando em volta da nossa necessidade e criando grandes palavras. Ele quer somente que a gente se dirija a Ele e fale a nossa necessidade e creia que Ele vai supri-la. Amém? Então aquele homem inconscientemente, ele não limitou o poder de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, não tem limites para o Senhor. Não há limites para a sua cura. Não há limites. O Senhor pode fazer da onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. E isso me fez pensar que quantas vezes nós, sem querer, inconscientemente, nós limitamos o agir e o poder de Deus através da nossa oração, da forma que nós pedimos. Nós achamos talvez que Deus só pode curar de uma certa forma, ou Ele só pode curar certas pessoas, de certa maneira, em certos lugares, por certos motivos. Porque às vezes a gente crê que se a gente estiver orando muito, buscando muito, lendo muito a Bíblia, andando em santidade, aí sim nós somos dignos de uma cura de Deus. Aí sim nós somos dignos de um toque do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós temos inconscientemente, às vezes não é nem de propósito, mas é algo sutil que vem sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso relacionamento com Deus. Por nós estarmos numa sociedade que é extremamente religiosa, numa sociedade que cria formas e maneiras para tudo, e a gente se limita, a gente limita o agir de Deus sobre nós, e inconscientemente nós dizemos para o Senhor: eu só vou receber essa bênção se eu estiver agindo da forma que agrada a Deus. Nós fazemos do evangelho, muitas vezes, um sistema de troca. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou estar andando na santidade, e por causa disso o Senhor vai me abençoar, eu vou receber o seu favor, a sua cura, o Senhor vai me tocar. E na verdade, querido, é que
Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus. Não há nada, nós temos e recebemos o favor de Deus porque Ele nos ama. É somente por esse motivo, porque Ele decidiu nos amar e na cruz Ele conquistou a nossa salvação. Ele decidiu se entregar por nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Sabe, é óbvio, é claro, que naturalmente nós vamos colher algumas consequências boas das nossas boas ações. E nós vamos colher consequências más, ruins, das nossas más condutas. Isso é óbvio, isso é natural, isso é o princípio da semeadura e da colheita, e nós não temos como evitar isso. E é por isso que o Senhor nos dá a sua palavra, como caminho, como luz, como direção para nós, de como nós devemos viver, de como nós devemos agir. Porém, o favor de Deus sobre nós, o seu poder curador, não se limita à minha atitude nem à sua atitude. Ele faz porque Ele ama. Ele faz porque Ele quer. E Ele não faz porque nós merecemos. Ele faz porque é graça. Porque é pela graça. E sabe, às vezes a gente confunde as coisas. Eu tenho muitas vezes, eu tenho essa conversa com o Vinícius em casa. Que o meu maior medo, o meu maior temor é de nós não conseguirmos pregar o Jesus como Ele realmente é. E que às vezes uma grande porcentagem da igreja ainda não teve uma revelação da graça de Deus. E continuam vivendo num sistema de trocas com o Senhor. Num sistema de trocas de eu faço e eu recebo. Eu faço e eu recebo. E quando alguma coisa ruim acontece com você, você acha que é Deus te castigando. Que é Deus pesando a mão sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o Senhor é o maior interessado na sua vida. Ele é o maior interessado na sua vida. Isso não é desculpa para que você haja de qualquer maneira, para que você tenha qualquer tipo de conduta. A graça não é para ser usada como muleta, para que a gente tenha desculpa para fazer o que a gente quer, não. A graça serve para que nós possamos amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. E a nossa santidade, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso tempo de oração, é fruto do nosso amor por Ele. É prazeroso para nós, é gostoso para nós. Não é fruto de uma culpa, de um sistema de troca. É somente porque nós o amamos. E porque nós cremos no seu poder. Nós cremos. O centurião, ele creu. Ele creu, mesmo sem ter intimidade com o Senhor. Ele tinha certeza que Deus poderia curar, que Jesus poderia curar e que Jesus era Deus. Ele deu a ele, naquele momento, ele eximiu todo o limite. Ele disse: o Senhor não tem limite, Jesus não tem limite para curar. Jesus quer dizer para você nessa noite, querido, eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. Eu não sei se você tem chorado na presença do Senhor. Eu não sei se você tem talvez duvidado de algumas coisas. Talvez exigido mais de você. Talvez você tenha dito para você mesmo: eu não estou recebendo porque eu não fiz. Porque eu não mereço. E eu quero dizer nessa noite para você: realmente você não merece. Mas mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer, Jesus te ama. E Ele diz para você nessa noite: você só precisa crer. Você só precisa crer. Nada mais. Somente crer. É uma questão de fé. A primeira coisa que o centurião entendeu é que o milagre é uma questão de fé. Se eu crer, se eu somente crer, irá acontecer. A segunda coisa que o centurião entendeu é que é uma questão, o milagre na nossa vida, o favor de Deus sobre nós, a manifestação do teu poder, é uma questão de submissão a Ele. Não é uma questão de exigência do Senhor, é uma questão de submissão. Eu quero fazer um paralelo nessa noite a um outro milagre que Jesus opera, porque nós vamos poder entender bem a diferença entre você pedir exigindo algo do Senhor e você pedir se submetendo à vontade do Pai. E se você abrir comigo lá em João 11.
do versículo 1 ao 16. Nós vamos ler um texto, eu até vou ler com vocês, mesmo talvez vocês já conhecendo, já lendo esse texto várias vezes, eu gostaria de pontuar algumas coisas nesse texto, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Vamos lá, João 11, do 1 ao 16, e diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 11 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Vamos continuar um pouquinho mais. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui nós vemos um paralelo entre a cura do servo do centurião e a ressurreição de Lázaro. E Marta pedindo para que chamassem Jesus para vir para curar Lázaro. E quando Jesus chega, o que Marta diz para Jesus? Marta diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse vindo, isso não teria acontecido. Queridos, o que ela está dizendo? Jesus, agora não adianta mais. Ele já morreu. Faz 4 dias que ele morreu, já fede. Em outro relato a gente vai ver que ela diz isso. E o centurião, quando ele se chega até Jesus para pedir para que Jesus cure o seu servo, e Jesus responde: eu irei curá-lo. Ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Há uma grande diferença entre o pedido de Marta para Jesus e o pedido do centurião para Jesus. Independente dessa atitude, Jesus curou, Jesus operou o milagre. Mas nós vemos uma diferença no comportamento de Jesus para com essas duas pessoas. Quando o centurião diz: eu não sou digno, basta uma palavra e o Senhor irá curá-lo, ele deu a Jesus o lugar que Jesus merece. Ele disse: Jesus, eu estou debaixo da sua vontade. Eu não quero atrapalhar os seus propósitos, Jesus. Eu não quero te incomodar. Eu não quero entrar no meio do teu caminho. Eu sei que o Senhor está passando, está curando, está agindo. Eu não sou digno nem que o Senhor me escute, nem que o Senhor faça nada. Mas eu sei que se o Senhor somente liberar uma palavra, aquele homem será curado.
E Marta não. Nós vemos na atitude de Marta que ela está como exigindo de Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora já é tarde demais, Jesus. Mais ou menos assim, o que o Senhor está fazendo aqui agora? O Senhor tinha que ter vindo 2 dias atrás, 4 dias atrás. Nós vemos que Marta, apesar de ter intimidade com Jesus, apesar de Jesus amar a Marta, independente das limitações de Marta, independente dos erros de Marta, a intimidade que ela tinha com ele, na verdade, atrapalhou um pouco o seu relacionamento com Jesus. E é bem assim que acontece, não é? A intimidade. As pessoas que nós temos intimidade, muitas vezes nós deixamos de respeitar essas pessoas. Nós deixamos de ter aquele temor. E eu temo, querido, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor Jesus. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter intimidade com o Senhor, que Ele é um Deus distante. Não, pelo contrário, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos conhecê-lo mais. Mas essa intimidade é somente para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos nos tornar mais como Ele. Mas não para que nós possamos perder o nosso temor pelo Senhor, o respeito que Ele é digno. Não para que nós possamos exigir algo do Mestre. Porque a verdade é, querido, que nós não temos a posição de exigir nada. Nós estamos na posição de dizer: Jesus, Tu faz da forma que Tu quiseres. Tu pode fazer de qualquer maneira. Eu não sou digno, eu não mereço. O Senhor faz no seu tempo, no seu jeito, na hora que o Senhor quiser, tocando ou não tocando, jogando lama, cuspindo no chão, passando no olho ou não, por uma transmissão online, por uma ligação, não importa. O Senhor faz da forma que o Senhor quer. E Jesus, Ele mesmo assim, mesmo perante a limitação de Marta, Ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscita Lázaro porque Ele ama Lázaro, porque Ele ama Marta, porque Ele ama Maria. Independente do erro, independente da forma com que ela se chegou até Jesus, Ele decidiu ressuscitar Lázaro para revelar para Marta quem Ele é. Querido, Jesus é soberano. Ele é soberano. A vontade dEle, a autoridade dEle é soberana, o poder dEle é soberano. E talvez Marta não tinha essa revelação por completo de quem era Jesus. E isso fala muito forte ao meu coração, porque eu não quero ser íntima de Jesus e não conhecê-lo. Eu não quero gastar tempo, usar do meu tempo com o Mestre da forma errada. Eu não quero que o meu tempo com o Senhor seja através de rotinas. Eu quero que o meu tempo com o Senhor seja para que eu possa me parecer mais com Ele, para que Ele possa me chamar pelo nome, para que eu possa entender que eu estou debaixo dEle, debaixo da missão dEle, debaixo do propósito dEle, debaixo da vontade dEle, e não debaixo da minha vontade, do meu jeito, da minha hora. Eu quero que nós como igreja, nós juntos como comunidade de fé, que nós possamos chegar a este lugar do trono de Deus, a este lugar de intimidade com o Pai, porque nós decidimos ser submissos a Ele, porque nós decidimos entregar cada detalhe de cada momento da nossa vida, de cada decisão, da forma que Ele desejar. E quando Ele chega atrasado, a gente tem um entendimento de que não é um atraso. Pode ser um atraso para nós. Pode não ter sido no tempo que nós queríamos, nem do jeito que nós sonhamos. Mas Jesus não se atrasa. Ele nunca se atrasa. Ele faz tudo no tempo certo. Talvez, como aconteceu ali com a ressurreição de Lázaro, talvez aquilo que você está esperando, o toque que você espera, a palavra que você espera de Jesus, a cura que você precisa, a transformação que você precisa, não chegou, pelo mesmo motivo que não chegou no tempo que Marta queria, porque serve para glorificar o Filho de Deus, para glorificar o Pai.
Porque quando acontecer, será muito maior e muito melhor. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus não depende de mim, Ele não depende de você. Mas Ele nos ama tanto que Ele decide nos usar nos seus propósitos e nos seus planos. Eu quero dizer, Ele não depende de você para salvar a sua casa de paz. Mas Ele está decidindo te usar para que você leve o amor dEle, para que você leve o poder dEle, para que você leve a ressurreição para dentro dos lares que já morreram, de relacionamentos que já morreram, de pessoas que já morreram no seu espírito, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em depressão, pessoas que precisam ser livres, libertas, salvas pelo Senhor Jesus, relacionamentos que precisam ser restaurados. Ele não depende da minha vida e da sua vida, mas Ele decidiu te amar, decidiu te usar. Basta sermos submissos à vontade do Pai. Basta cremos que Ele pode fazer. Você crê que Jesus pode fazer? Você crê que basta uma palavra para Ele fazer? Amém? E a última coisa que eu aprendo com o centurião, com a fé do centurião, é que o milagre acontece. O milagre, ele é uma questão de autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Cristo quando ele disse: basta, dize apenas uma palavra e o seu servo será curado. De uma forma muito simples e muito ousada, o centurião disse para Jesus: não há nada que o Senhor pode fazer, não possa fazer. O Senhor pode todas as coisas. Ele não atrelou o poder de Jesus a um espaço físico. Ele não atrelou o poder de Jesus a um tempo específico. Ele não atrelou o poder de Jesus a uma condição física. Muitas vezes a gente vê pessoas indo até Jesus porque queriam receber um toque de Jesus. Porque cria no toque de Jesus, na presença de Jesus. O centurião, ele creu na autoridade de Jesus. Ele creu na identidade de Jesus como Deus. Como 100% Deus, como 100% homem. E é tão interessante isso porque ele não conhecia Jesus, ele não caminhou com Jesus. Mas a forma com que ele se colocou, a fé que ele expressou, disse para Jesus: eu te dou toda a autoridade. Eu entendo que o Senhor tem toda a autoridade. Eu entendo que o Senhor é Deus. Não é somente um homem que cura. O Senhor é Deus. O Senhor Jesus é Deus. Precisamos lembrar, querido, que todo poder e toda autoridade estão no nome de Jesus. Amém? Todo o poder e toda autoridade está no nome de Jesus. Eu me lembro uma vez que eu e Vinícius fomos visitar uma jovem que estava enferma no hospital. E ela estava com algumas pedras nos rins. Só que era uma condição constante. Ela ficava com a pedra, expelia a pedra, outras pedras voltavam. E aquela situação já tinha se agravado de uma tal maneira que já não sabiam mais o que fazer. Ela teria que operar e estava tão delicada e complicada a situação que talvez ela teria que fazer um transplante de rins. E enfim, ela estava com muita dor, e nós fomos visitar essa mulher no hospital, e eu lembro que ela tinha uma família grande, e a família estava reunida assim, em volta da cama, como se ela fosse morrer naquele momento, como se eles estivessem se despedindo dela. E eu nem conhecia, eu e o Vinícius não conhecíamos a jovem, foi uma menina do meu trabalho, que pediu para que nós fôssemos lá orar por ela no hospital. E nós fomos no hospital. E eu lembro que nós chegamos lá e ela não conhecia Jesus, ela não nos conhecia, ela não tinha intimidade com o mestre, ela não frequentava a igreja, ela não ia num grupo de discipulado, ela não sabia nada. Ela só estava deitada na cama com muita dor. E nós dissemos que estávamos lá para orar por ela, e a família toda olhando para nós
como se nós fôssemos a resposta da cura daquela mulher, como se nós estivéssemos lá para salvá-la. E eu lembro que na hora que eles estavam falando, por favor, fazem alguma coisa, nós falamos, nós não estamos aqui por nós estamos aqui no nome de Jesus. E enquanto Vinícius começou a falar, Jesus falou uma palavra para mim. Ele disse assim: eu já fiz. Ele só disse: eu já fiz. E eu olhei para aquela menina, aquele olhar de desespero, como se ela fosse morrer naquela hora, porque eu não sei se você já teve pedra no rim. Eu nunca tive, para a glória de Deus, eu espero que eu nunca tenha. Mas eu já tive 2 partos normais, falam que é mais ou menos a mesma dor. Vinícius já teve pedra no rim. Ela olhou para nós com aquele olhar, como se ela tivesse assim 10 milhões de pedras no rins. E eu perguntei para ela, eu falei para ela: Jesus disse uma palavra para mim agora. Ele falou que Ele já fez. Ele já fez, Ele já te curou. Você crê que Ele te curou? E ela falou: eu creio, eu creio. Eu falei: amém. Então quando você sair para o próximo exame não vai ter mais nada. Ela estava super drogada na morfina, estava tomando muitos remédios para poder não sentir mais a dor. E nós decidimos esperar. Porque eu olhei para Vinícius e nós falamos: eu creio que essa família vai ser salva. Como que a gente veio parar aqui do nada, sem conhecer a pessoa não conhece a gente, a família toda reunida. Jesus tem um propósito nisso aqui. Essa doença é para glorificar o nome de Deus. Nós decidimos esperar junto com a família. E ela fez o exame, nós ficamos lá. A gente começou a conversar com a família, eles não conheciam. Na verdade, eles nem falavam, eles falavam espanhol. E a gente falava portunhol. E a gente foi se entendendo, aquela família começou a rir, começou a se contrair um pouco. E passou uns 40 minutos e veio o resultado do exame. E o resultado veio que aquela menina não tinha mais nada. Ela falou: olha, nós vamos permitir com que esse remédio saia do seu sistema agora. E ver se você vai continuar sentindo dor. Porque o exame está dizendo que você não tem mais nenhuma pedra no rim. E que o seu rim está normal. Você não vai precisar operar, você não vai precisar fazer um transplante, você não vai precisar de nada disso, vai poder ir embora. E por causa de uma palavra que Jesus liberou: eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Aquela mulher foi curada e aquela casa inteira foi salva. Aquela casa inteira foi salva. Por causa de uma palavra de Jesus, querido. Porque Ele faz no tempo dele. Ele poderia ter feito antes? Poderia. Ele poderia ter feito de outra forma? Poderia. Ele poderia ter feito em outro lugar? Poderia, mas Ele decidiu fazer daquela maneira, naquele tempo, daquele jeito, com aquelas pessoas. Usando pessoas estranhas para falar do seu amor. Sabe, o centurião, apesar de não conhecer Jesus, ele foi um intercessor daquele servo dele que estava enfermo. Ele teve fé para chegar até Jesus e dizer: eu creio que o Senhor pode cuidar do meu servo. Ele não pediu uma cura para ele. Ele pediu uma cura para o servo dele. Ele não pediu uma cura para ele. E eu quero dizer para você, nessa noite, talvez você está se cobrando e dizendo: eu não sei nem se eu consigo fazer uma casa de paz. Eu não tenho condição de fazer isso, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu estou todo torto, todo errado, eu tenho um monte de coisa ainda para consertar na minha vida. Eu não conheço Jesus da forma que eu deveria. Mas eu quero dizer para você nessa noite: basta crer. Basta se submeter à vontade de Deus e basta entender a autoridade do Pai, a autoridade de Jesus, e Ele vai te usar, não porque você merece, não porque você é digno, mas porque Ele te ama, e Ele quer fazer de você parte dos seus planos, parte dos seus projetos, parte de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? E para a vida das pessoas que Ele te cercou. Eu não sei a palavra que você precisa receber de Jesus nessa noite. Basta uma palavra do Pai e Ele muda todas as coisas. Eu quero convidar você nessa noite a ousadamente, como o centurião fez, olhar para Cristo e falar: diz somente uma palavra.
Diga cura. Diga transformação. Diga restauração. Diga eu te perdoo. Talvez o que você mais precisa ouvir do Pai nessa noite é que Ele te perdoa. Talvez o que você mais precisa ouvir do Pai nessa noite é que Ele já te curou. É que Ele já está agindo, é que Ele já está transformando, é que Ele já está fazendo. É que Ele já está falando com aquela pessoa que você tanto ama, mas que está afastada dos caminhos do Senhor. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós achamos que está atrasado, aquilo que nós achamos que está no tempo errado, aquilo que nós achamos que não merecemos, Ele está fazendo. Ele está fazendo pela minha vida, pela sua vida. Ele está fazendo pelas pessoas da sua casa de paz. Ele está fazendo pelos seus vizinhos. Ele está fazendo pelas pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão agora. Você não precisa estar aqui na igreja para ser tocado pelo Senhor, para ser curado pelo Senhor, para receber o favor do Pai. Não há limites, não há barreiras para o Senhor. E eu creio de todo o meu coração que Ele está liberando palavras sobre pessoas nessa noite. Ele está liberando palavras sobre pessoas nessa noite. Como Ele disse para o centurião: como você creu, assim acontecerá. Como você crê, assim acontecerá. Como você crê, assim acontecerá. Creia, creia que Ele está fazendo. Tenha certeza de que Jesus está neste negócio. Tenha certeza de que não depende do seu esforço nem do seu merecimento. Depende dEle, do amor dEle, do poder dEle, da autoridade dEle. Depende somente do Senhor Jesus. Amém?